Olá, Amado amigo Henderson. satisfação, Revelo, ainda que à distância, ainda que online, Thiago, satisfação. Satisfação toda minha, meu caro. Um prazer enorme aqui, né? Hoje uma noite mais do que especial aí, na véspera de feriado. É um feriado que tem um sabor um tanto quanto diferente, né? Na medida em que a gente vive esse ambiente de quarentena, né? Ou seja, Aham. feriado chega a ter uma sensação tanto quanto diferente de tudo que a gente já vivenciou antes. Meus amigos, para mim é uma felicidade, né, uma honra imensa. A gente está seguindo aqui com o nosso ciclo de debates virtuais, né, promovido pelo SEI, mas em particular pela especialização em Direito Constitucional que a gente lançou faz poucas semanas. Né, a gente tem convidado aí professores que são não só professores da própria especialização em Direito Constitucional, como é o caso do Henderson, né, um dos grandes nomes que vai aí abrilhantar a nossa pós, né, para a gente é uma alegria, uma honra. Henderson vai dar, inclusive, na pós uma disciplina que é bioética e direitos fundamentais, né, justamente no contexto dessa nossa conversa de hoje, também as disciplinas de metodologia, que é outro expertise do Henderson, né, enfim, né, um sujeito pelo qual tem além de uma amizade já de década, né, Henderson, que a gente Já. caminha juntos aí nessa aventura, nessa árdua aventura de celebrar os livros, a gente pode botar nesses termos, né? O Henderson tem aí a gente em várias já casas editoriais, né, Henderson? Inclusive no meu início aí nessa aventura de tentar virar escritor jurídico, enfim, o Henderson sempre me acompanhou, né? Inclusive hoje no último projeto nosso aí, em parceria agora pela GEM também, inclusive, né, em outro já anterior, mas agora um mais recente, um curso de Direito Ambiental. Mas, enfim, né, o Henderson, eu acho que não poderia talvez ter uma pessoa mais indicada, né, inclusive à luz da atualidade, né, das questões que estão sendo colocadas hoje para tratar, né, da bioética, os direitos fundamentais, justamente num cenário da pandemia, né, provocada pelo coronavírus. Enfim, o Henderson, eu já vou dar, né, uma brevíssima, né, qualificação, mas só destacar as principais qualificações do Henderson, mas uma que já destaca, né, toda essa especialização e essa expertise do Henderson no tema é justamente a presidência, né, que ele ocupa na Comissão de Biodireito e Bioética da OAB Nacional, né? E sempre eu tenho acompanhado, inclusive, né, quem está nos seguindo e aí se interessa por esse tema, eu faço já faço questão de divulgar que acompanho o Henderson, né, inclusive na página, no Facebook, no Instagram, enfim, o Henderson tem publicado alguns vídeos extremamente ricos e esclarecedores sobre esse tema, vários, aliás, né, com uma qualidade técnica, principalmente para conseguir comunicar e transmitir a informação de qualidade sobre, né, questões que são da mais alta relevância nesse momento para que a sociedade brasileira, de modo geral, tome ciência do que está em jogo. Né? São questões extremamente importantes. Eu acho que poucos momentos, talvez, trataram de questões tão, né, vitais do ponto de vista existencial, direito à saúde, vida, né, e nesse contexto maior da bioética. O Henderson também, né, é doutor, né, aliás, leva mais do que um doutorado, né, doutor em Direito, né, pela Não PUC recomendo a São ninguém. Paulo, e doutor e mestre também em bioética pela São Camilo. Né, é editor hoje, editor jurídico, né, do grupo do GEM, né, do Grupo Editorial Nacional, né, também professor aqui da PUC, certo, Henderson, de Campinas, né, Sim, sou igualmente. professor de Direito Constitucional da PUC Campinas. Isso, exatamente. Né? Além de mestre cervejeiro, músico, mas isso, né, a gente deixa, né, na parte final do currículo aí. Meu caro, né, a gente tinha conversado previamente alguns temas, né, possíveis de serem debatidos, o universo, né, o leque de temas nesse eixo, direitos fundamentais, né, e bioética é imenso, cabe o mundo nele, Uhum. né, e a gente tentou fazer um recorte temático, contextualizando com a pandemia do coronavírus, né, e a gente pegou 4 temas,
né, que para pelo menos iniciar, e aí, por óbvio, a partir também do interesse, né, das pessoas, podem, né, colocar alguma mensagem, comentários, a gente pode também tentar dar um direcionamento e tornar o mais dialógico aí, a nossa interativa, essa nossa conversa. Tá? A gente falou da questão do desenvolvimento de novos fármacos, né? Tem toda essa polêmica da cloroquina, enfim, também, né? Um tema que... E aí eu acho que isso é um aspecto muito importante, né? Eu acho que a bioética ela tem condições de pautar o discurso, né? De forma racional, para a gente conseguir compreender os argumentos, porque a gente tem, muitas vezes, a política se misturando com a questão da ciência, né? Eu acho que em poucos momentos a gente viu isso tão acalentado, né? Na área ambiental, isso sempre vem à tona, mas agora de uma forma muito, né, importante no debate político, né? Veio a questão, os médicos um pouco como que personificam, né? Talvez a figura da ciência de alguma forma, né? Se colocam como que valorizar a questão científica, conhecimento técnico, isso, né? Isso é um dos aspectos que a gente vai tratar. Depois a gente falou da questão da obrigatoriedade também de observância por parte dos países das diretrizes da OMS. Né? A gente viu o próprio presidente norte-americano, né? O Trump, no embate com o diretor-chefe da OMS, né? Ele dizendo, olha, em resposta, né, o diretor-chefe, vamos tentar não politizar isso, né? Essa questão, dada a relevância, né? E aí, enfim, isso revela de novo esse embate, né? Biologia política versus ciência, enfim. Um outro tema, esse, né, dos mais delicados, e aí, Henderson, né, a gente queria muito te ouvir, questão da alocação de recursos escassos na área da saúde. Né? Decisões que já estão tendo que ser tomadas e cada vez mais vão ter que ser tomadas, né, por parte de médicos, pessoas na área da saúde, em relação a quem vive, quem morre, alocação de leitos, alocação de respiradores, de equipamentos médicos, enfim, né, um tema que aí realmente a bioética é, né, a área, vamos dizer assim, do conhecimento capaz de dar uma diretriz para ação, né, acima de tudo. Tanto ação, eu acho que de uma forma macro, né, em relação às próprias políticas públicas que vão ser adotadas, mas também decisões que são individuais muitas vezes, né? Vão ter que ser tomadas por médicos, em casos concretos, enfim. E o último tema, né, que a gente mencionou, que tem um pouco a ver com isso também, é a questão da terminalidade da vida, né? E todos esses aspectos. Meu caro, já falei demais, a gente está aqui, né, para te escutar. De novo, meu agradecimento muito especial, bem no nome do professor Ingo, né, no nome do Caio, né, é um prazer imenso te ter aqui com a gente, meu amigo. Eu quero... Obrigado, Thiago. Primeiro, eu que agradeço pelo convite e agradeço o convite a você, ao Caio, ao professor Ingo, a quem eu deixo um fortíssimo abraço, lamentando que a gente não esteja juntos, mais próximos e tomando a nossa habitual cerveja. O Thiago falou do meu currículo, e o que ele não contou é que eu sou orgulhosamente editor dele. Estamos lançando, está saindo do forno, o curso de Direito Ambiental dele com o professor Ingo. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de editar esse livro, vocês gostem de ler esse livro também. Tiago e eu compartilhamos angústias, sejam editoriais, sejam acadêmicas. O Tiago, pelas questões que dizem respeito ao direito do meio ambiente, o direito dos seres viventes, direito ecológico, portanto, a qual ele tem um desenvolvimento e um ineditismo muito à frente do nosso tempo. E eu, pelo lado da bioética, falando das minhas angústias com a bioética. Bom, o tema da nossa conversa hoje é Direitos Fundamentais e Bioética, que é a disciplina que eu dou na pós-graduação de Direito Constitucional, aqui do curso SEI. É um leque temático muito grande que vai desde questões do início da vida, a questões de término de vida, a questões ainda da macro-sociedade. Hoje nós vamos fazer um recorte temático, nós não vamos falar da nossa disciplina inteira aqui, eu espero que nós possamos nos encontrar, os interessados nessa disciplina posteriormente. Também vou dar aula de metodologia, porque eu sou editor, tive a alegria, a honra de ser o primeiro editor do Tiago, e desde então já se vão aí vários anos juntos, editando ele, do primeiro livro até o mais recente livro dele.
E hoje, então, eu também falarei de metodologia para os nossos alunos da pós, Direito Constitucional. Mas hoje o assunto é direitos fundamentais, bioética e coronavírus, pandemia. Eu acho que vocês já estão um pouco cansados, que eu vi bastante sobre isso. É Páscoa, é véspera de feriado. Mas eu queria falar para vocês de alguns aspectos diferentes que dizem respeito à bioética, mas até para dar a vocês alguns instrumentais, alguns outros pontos de vista que ainda não estejam familiarizados ou que não tenha sido comentado nas grandes redes de comunicação de massa. Bom, o que diz respeito ao primeiro aspecto, eu queria falar sobre a obrigatoriedade ou não de observar a OMS. Nós temos um argumento muito forte que diz respeito ao direito internacional, e eu indico a leitura dos internacionalistas que têm comentado isso sobre a obrigatoriedade de se observar ou não. Mas eu queria falar sobre, e aqui diz respeito a direito constitucional, a vedação ao retrocesso. Todas as relações jurídicas estão sendo adequadas ou readequadas ou adaptadas às novas condições. Então, imagine só, os privatistas estão falando das renegociações contratuais, pacta sunt servanda ou rebus sic stantibus. Os laboralistas, né, quem lida com direito do trabalho, está falando sobre as novas relações de trabalho, as suas adaptações. Nós, do direito constitucional, dos direitos fundamentais, temos que falar sobre a eficácia dos direitos fundamentais em tempos de pandemia. Nós sempre observamos, está na Constituição, o direito à saúde. É um direito social, artigo 6º, artigo 196 da Constituição Federal. O que é a saúde? Nós sempre recorremos à definição da OMS para estabelecer o que é a saúde. E o tempo todo a nossa Constituição estabelece um patamar de saúde, estabelece um patamar de direito fundamental à saúde, seja por meio da saúde suplementar, mas especialmente pelo SUS, pelo nosso sistema único de saúde, que é maravilhoso, o nosso projeto de saúde pública, sempre procurando observar aquilo que consta na configuração da OMS. De repente, nós temos um novo patamar, uma nova adequação social atribuída por uma pandemia, e a OMS traz também um novo patamar do que é a saúde para este momento de pandemia. Não é a mesma definição. É uma outra definição com um novo protocolo. Não faz sentido se nós vínhamos observando tudo que a OMS estabelecia enquanto conceito de saúde e agora, num estado de pandemia, em que nós temos princípio da cooperação internacional, princípio da colaboração entre os povos, princípio da solidariedade, tudo isso na Constituição. Quando a OMS fala, olha, para esse estado de saúde pública internacional que envolve uma pandemia, nós não observarmos o que a OMS fala. Isso seria um retrocesso. E a Constituição veda o retrocesso em direitos fundamentais. A não ser que se estabeleça, com base na medicina baseada em evidências, um outro paradigma que para a nossa realidade se sustente de efetivação à saúde. Mas veja, precisa ser baseada em critérios científicos, da medicina baseada em evidências, que é o paradigma mais contemporâneo que nós temos da medicina. E aí eu entro, meu caro Tiago, no segundo tema que nós combinamos aqui da nossa pauta, que diz respeito à cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e tantos outros fármacos que têm sido desenvolvidos. Eu deixo um abraço aqui a vários bioeticistas que estão entrando aqui, dando oi. Queria agradecer ao Dr. Carlos Ferrara, um dos primeiros doutores em bioética aqui do nosso país. Um abraço, Carlos. Obrigado por estar aqui assistindo. No que diz respeito a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e diversas outras drogas, quaisquer que seja, acho que os nossos ouvintes já têm conhecimento de várias delas, até porque a imprensa fala disso, até porque faz parte do discurso oficial do presidente da República. Eu queria dizer para os nossos ouvintes, para os nossos futuros alunos e alunos atuais, e meus colegas de pesquisa que acompanham aqui, que para a aplicação de um novo fármaco, como resposta a uma doença, nós temos um protocolo de desenvolvimento deste fármaco. Este protocolo foi estabelecido, Tiago, com muito sofrimento. Não foi fácil estabelecer. Por exemplo,
Para o desenvolvimento de uma nova droga, nós temos 5 etapas. É uma pré-fase clínica e 4 etapas clínicas. A pré-fase, ou a fase anteclínica, pré-clínica, ela precisa que essa substância seja administrada a 2 animais mamíferos de famílias distintas, antes de se aplicar no ser humano. Por que 2 e não 1? Porque antigamente era 1, mas deu um problema que talvez os nossos amigos conheçam, que é o talidomida. A talidomida era uma substância que era dada para grávidas para combater os enjoos da gestação. De repente, nós temos uma geração inteira de inúmeras crianças nascendo com má formação. E depois de muito pesquisar, descobriu que a única coisa em comum a todas essas crianças era que as mães, durante a gestação, tinham tomado talidomida. Quando refizeram os estudos, nenhum problema. Quando faz esse estudo lá na fase pré-clínica, descobrem que, quando testado em outro animal mamífero, as suas crianças também nasciam com má formação fetal. Então aí muda-se o protocolo. Então observe quanto sofrimento foi necessário para encontrarmos o protocolo que nós temos hoje. De modo que, embora todos nós estejamos ansiosos para a descoberta da cura do Covid-19 ou de algo que amenize o nosso sofrimento do distanciamento social, que é um sofrimento à nossa saúde emocional, de todos nós, é preciso observar para que não tenhamos uma reação ainda pior do que aquela própria que nós estamos tentando curar. De modo que só poderemos estar numa condição de constitucionalidade se desenvolvermos um paradigma aqui no Brasil cujas evidências científicas sejam melhores do que o patamar proposto pela OMS. No atual estágio, e veja, hoje é dia 9, agora são 7h40, 7 e pouco da noite, neste momento ainda não temos evidências científicas, nós temos evidências clínicas. O que são evidências clínicas? Nós temos médicos que administraram no quadro crônico de alguns pacientes e obtiveram ótimos resultados. Mas veja, são alguns pacientes no quadro crônico de alguns médicos. Qual é a diferença da evidência clínica para a evidência científica? A evidência científica, de acordo com o critério contemporâneo de o que é ciência, é aquela evidência que ela é replicável. Ou seja, se eu fizer isso aqui em São Paulo e você fizer isso aí em Campinas, e alguém que esteja nos ouvindo neste exato momento replicar isso na Índia, na Itália, na China ou em qualquer outro lugar, nós vamos obter o mesmo resultado. Na atual circunstância, nós não temos ainda isso. Os estudos que foram publicados não permitem nós afirmarmos com uma certeza e segurança de que se aplicarmos a qualquer substância das que estão sendo pesquisadas, até recentemente a Rússia começou a pesquisar uma outra, e um outro lugar começou até a pesquisar uma que é utilizada para o combate a piolho. Nenhuma dessas substâncias deu evidência científica da segurança para se aplicar em população. As clínicas. E por isso há um otimismo. Por quê? Em alguns casos em que foi administrado, nós tivemos um bom resultado. Consta que eu li uma notícia recente que será publicado um estudo nos próximos dias de que a Prevent Senior, aqui em São Paulo, fez um estudo com um grupo de controle e que tem ótimos resultados. Isso nos dá esperança e eu espero que em breve nós possamos conseguir essa circunstância de ter uma cura e um tratamento, e um protocolo em que permita nos aproximarmos mais e termos melhores resultados, diminuir achatar a curva e diminuir a comorbidade. Mas, às 19h40 do dia 9 de abril, nosso resultado é esse. Atualmente é isso. Então pode ser que daqui a 15 minutos venha uma notícia nova, e tomara que seja uma ótima notícia, Thiago. Mas neste momento em que eu estou falando para vocês, eu tenho evidências clínicas, eu não tenho evidências científicas, e não dá, portanto, para eu tornar um programa de saúde pública em que todo mundo que tomar vai estar curado. Pelo contrário, sabe-se, por exemplo, de efeitos colaterais. A substância que a Rússia está pesquisando, ela é psicotrópica, ela causa problemas psiquiátricos. A substância, a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela causa arritmia, por exemplo. Então, cardiopatas, nós temos que administrar isso com todo o cuidado do mundo. Há uma tentativa no Brasil, e eu espero que dê certo, né? Há pesquisas em andamento sobre a administração precoce da cloroquina, ou seja, começou a dar sintomas de Covid-19, já administra a cloroquina.
O meu querido amigo Claudio Ney, que é professor do Instituto Federal do Paraná, está pesquisando, está pedindo para que fale sobre a questão de o ato médico e a pesquisa. Bom, o ato médico é quando o médico, na relação médico-paciente, então o meu médico vira e diz: Henderson, tentamos tudo, eu não tenho outra opção aqui. Tem uma substância que está dando resultado. Vamos tentar? Vamos. Eu assino um termo de consentimento, de responsabilidade, eu estou esclarecido dos riscos, e ele tenta. Foi o que aconteceu, Tiago, na fosfoetanolamina sintética. Nós tínhamos algumas evidências clínicas, porque era um ato médico que deu certo em alguns casos. No Brasil aconteceu uma tragédia, porque isso foi judicializado como se fosse tratamento. A presidente Dilma, antes de cair, promulga uma lei autorizando a fosfoetanolamina sintética, como se fosse um remédio propriamente. Então, ela tira do ambiente clínico e torna um protocolo médico. São coisas completamente diferentes, cujos resultados podem ser pior do que aquilo que nós estamos tentando combater. Então, nós temos que ter todo o cuidado do mundo. E, embora com toda a ansiedade, e eu sou tão interessado quanto todos os que me escutam e quanto todos que fazem política pública nesse país, a ter uma cura. Mas eu preciso alertar que a ciência encanta, mas ela tem o encantamento da ciência sem cuidados éticos, sem protocolos, desenvolve bombas atômicas, desenvolve problemas biomédicos ainda piores do que aqueles que nós estamos tentando cuidar. E com isso eu entro num problema que já é vivenciado em vários lugares do mundo, e eu espero que no Brasil nós não venhamos a vivenciar, mas por precaução nós precisamos discutir, que é a alocação de recursos escassos em saúde. O que é isso? É aquela discussão de unidunité, quem eu vou salvar? Em algum momento, países com sistemas de saúde até mais desenvolvidos do que o nosso enfrentaram essa questão. Por exemplo, na Itália foi estabelecido um protocolo que se estabelece que pacientes com mais de 80 anos não vai ter obstinação terapêutica alguma. Se eles evoluir para um caso crônico, ele não vai para a UTI, porque a chance de recuperação é muito baixa. Melhor dar a UTI, o leito, o respirador, para um caso crônico que tenha mais chances de recuperação. Já se discute, por exemplo, nos Estados Unidos, um DNR universal. O que é o DNR? É Do Not Resuscitate. Ou seja, se por acaso você colapsar, você não será ressuscitado. Por quê? Há riscos de contaminar a equipe médica e é mais fácil colocar naquele leito que você está ocupando uma pessoa que tenha mais chances de cura do que você que já está colapsando ali numa parada cardiorrespiratória. Então, o DNR, que normalmente é uma manifestação da vontade estabelecido por testamento vital, diretriz antecipada de vontade, ele pode ser estabelecido como política pública nos Estados Unidos, já se discute isso. Houve, inclusive, médicos, profissionais de saúde nos Estados Unidos falando que, olha, síndrome de Down não compensa nós tentarmos socorrer. É uma eugenia social. Eu estou fazendo biopolítica, eu estou escolhendo quem vive e quem morre. Isso é muito grave, e mais do que isso, é triste ter que falar sobre isso, mas precisamos nós já começar a discutir aqui. Por exemplo, eu acho inadmissível, além de inconstitucional, nós fazemos qualquer distinção que envolva a pessoa com deficiência. Porque a nossa Constituição impede disso. Eu acho um absurdo também que nós façamos uma biopolítica dessa dizendo que, olha, idoso a partir de tantos anos não vai ser mais salvo. Por quê? A Constituição veda, é inconstitucional. Mais do que inconstitucional, é preciso dizer que situações limítrofes como essa que nós vivenciamos testa o nosso caráter. Ela aflora quais são os valores que fundamentam as nossas decisões. Por isso é preciso tomar muito cuidado e já discutir desde agora quais serão os protocolos que nós vamos utilizar caso venha a faltar recursos para que nós não mostremos o pior que há na nossa sociedade. E, infelizmente, os discursos necropolíticos dos últimos tempos têm demonstrado sentimentos tenebrosos escondidos em nós. Então é preciso já falarmos desde agora para evitar situações que não só sejam inconstitucionais, mas sejam imorais, antiéticas e inadmissíveis.
Então, é triste falar de terminalidade de vida, eu sei que é difícil falar, nós não somos habituados a isso, mas nós precisamos falar sobre isso, porque mais do que nunca a nossa sociedade está vulnerável, Tiago. Normalmente nós já somos vulneráveis por sermos latino-americanos, isso é um fato. Não importa qual seja a sua classe social, isso é um fato, nós somos vulneráveis. Ah, não, mas eu tenho acesso ao hospital X, eu tenho acesso ao hospital Y. Olha como nós somos vulneráveis. O nosso governo e vários hospitais juntos, particulares, compraram equipamentos respiratórios, equipamentos de proteção individuais da China. Então, logo isso passou como intermediário de reabastecimento nos Estados Unidos, isso foi tomado de nós. Então, não importa a classe social que você seja, o dinheiro que você tenha, o fato de você ser latino-americano, você é uma vida menor do que uma vida norte-americana. Por quê? Você está vulnerável a faltar equipamento de proteção individual do teu médico, não importa onde ele esteja, de faltar um respirador a você. Por quê? O nosso respirador foi tomado por um outro país. Agora, vamos observar só as condições internas do país. Eu tenho comunidades que convivem em situações de que famílias inteiras coabitam 2 cômodos, 1 cômodo. Se um único indivíduo estiver contaminado, a família automaticamente estará. Então, nós estamos numa situação de vulnerabilidade muito grande aqui, e que a hora de nós fazermos a alocação de recursos para cuidar dessa sociedade, nós precisamos utilizar de não apenas muita criatividade, mas de profunda solidariedade, para não olharmos com olhos de preconceito estruturalmente consolidados na nossa sociedade. E com isso, eu entro no último tópico, que é o de terminalidade de vida. Nós temos que tomar muito cuidado com a vulnerabilidade neste momento. Primeiro porque o confinamento, o distanciamento social nos torna mais depressivos, melancólicos, e é uma outra pandemia silenciosa que acomete a todos nós. Você que está me ouvindo, neste momento, preste atenção. Se você está tendo sentimentos tristes, inexplicáveis, uma tristeza que não passa, uma angústia que não passa, pensamentos depressivos e suicidas, procure tratamento desde já. Existe telemedicina na psiquiatria, existe telemedicina na psicanálise, na psicologia, porque isso é importantíssimo para nós mantermos a saúde emocional, a saúde mental neste momento. E eu digo isso pensando em questões de terminalidade. É possível que alguns, ao ser dado com um diagnóstico positivo para a Covid-19, não queiram buscar tratamento, caso necessite. Ou já faça uma manifestação antecipada de vontade, um testamento vital, por exemplo, dizendo, olha, eu não quero ser tratado para isso, eu prefiro morrer, está triste, está tudo ruim. E veja, neste momento de vulnerabilidade, a autonomia precisa ser relativizada parcialmente. Por que relativizada parcialmente? Porque no estado de depressão ou de potencial depressão, a sua manifestação ela não é plenamente livre, ela não é plenamente autônoma. Ela passa por um filtro de profunda tristeza e de falta de perspectiva. Então nós precisamos cuidar das pessoas que estão se deprimindo perto de nós em relação àquilo que ela vai determinar como uma manifestação antecipada de vontade, para protegê-la também de si mesma. Em outras circunstâncias, é completamente diferente, Tiago. Eu acho que sim, que tem que ser respeitado, eu acho sim que a ortotanásia é importante, e eu digo mais, nós precisamos em algum momento discutir seriamente a eutanásia nesse país aqui, sem dramas, sem fazer showbiz em relação a isso, sem vender como notícia, mas com profunda sensibilidade a pessoas que sofrem de dores crônicas, doenças incuráveis, que levam elas a uma condição que ela que está passando por isso considera indigna. Mas neste momento, nós não podemos discutir eutanásia, neste momento nós não podemos discutir outras questões de terminalidade sem preocupar que há uma vulnerabilidade que nos toca neste momento a todos nós, a você, a mim, a quem nos escuta, a da criança ao idoso. Nós precisamos estar atentos, porque nós somos potencialmente vulneráveis. Bom, eu acho que esses eram os principais pontos, sem grandes aprofundamentos, mas numa visão ampla,
que me parecem relevantes discutirmos no que diz respeito a direitos fundamentais, bioética em situações de pandemia. E, naturalmente, eu estou à disposição para você, suas perguntas e também daqueles que estão gentilmente e pacienciosamente nos ouvindo aqui. Emerson, simplesmente, né, uma aula aqui. Eu só estou realmente fascinado aí com, né, a qualidade da informação. É um tema realmente riquíssimo, né? Toca em questões de índole existencial como poucas, né? Saúde, né, vida, a questão desse conflito, vida, dignidade, né, a compreensão constitucional desses conceitos é uma questão extremamente importante, né, nesse contexto. Meu amigo, eu, né, mais que tudo, estou aqui num papel muito mais de aprender contigo, né, da gente poder trazer, né, um pouco dessa informação qualificada, né, eu acho que é isso, até a proposta desse projeto é um pouco, né, conseguir, né, por meio desse bate-papo virtual, dessa live, é uma forma, né, da gente se manter, né, vamos dizer assim, a sociedade, de um modo geral, também é óbvio, né, o pessoal que acompanha os perfis, enfim, comunidade jurídica, mais que tudo, que tem acompanhado esse debate, né, que tem sido promovido por vários professores, enfim, a gente em particular, pelo SEI, a questão da pós-graduação em Direito Constitucional, mas é uma forma da sociedade, né, ter acesso a essa informação, respeitando esse momento de quarentena, né, das pessoas não se sentirem sozinhas, acima de tudo. É um momento que a gente precisa, né, compreender, né, os sentimentos que estão circulando, acima de tudo. Né, e, como você bem falou, Henderson, né, da criança, né, a pessoa idosa, né, me preocupa muito, né, eu tenho acompanhado um pouco no âmbito do sistema de justiça, as discussões, né, mais do que, né, questões que a Defensoria Pública tem também enfrentado, né, e aí essa questão dos grupos vulneráveis, como, né, você bem colocou, é uma questão muito preocupante, né, se a sociedade como um todo, né, já se encontra vulnerável, né, acuada, né, limitada, sim, né, existe uma limitação aos seus direitos fundamentais de todos nós, né, começando pelo próprio direito à liberdade de locomoção, Exato. um dos mais básicos, né, dos direitos fundamentais de índole liberal, né, ou seja, que se encontra, né, limitado de forma extremamente, né, significativa, como talvez em poucos momentos da nossa história se limitou, pelo menos de forma tão ampla na sociedade brasileira. Sem vamos dizer assim, limitar ou fazer algum recorte de índole, né, político-ideológica, mas mais do que tudo a sociedade toda, né, está tendo limitações. Né? Então, acho que é um momento muito delicado. Né? E, como eu disse, se toda a sociedade já se encontra, né, que dirá dos grupos sociais vulneráveis, né? Ou seja, existe sim, né, um ambiente propício a arbitrariedades, como se bem colocou, existe um risco muito grande, né, de decisões políticas serem tomadas, como já tem sido tomadas em alguns lugares do mundo, né, de sim, né, comprometer, e aí entra realmente uma questão de um conflito jurídico de índole constitucional, né, porque justamente esses grupos sociais vulneráveis, pessoas com deficiência, né, pessoas idosas, são aqueles, né, que detêm uma proteção jurídica especial. Uhum. Eu diria fortalecida, mais forte, talvez, do que pessoas que não se encontrem, né, expostas do ponto de vista existencial, seja por alguma circunstância fática ou de outra natureza, socioeconômica, inclusive, da mesma forma. Né? São questões que colocam as pessoas numa situação de vulnerabilidade. A gente tem visto também uma preocupação grande em relação à violência doméstica, né? Criando problemas cada vez maiores nesse cenário de quarentena. Né? Enfim, existe sim, né? Hoje a gente fala da questão da proteção dos sujeitos hipervulneráveis, né? Ou seja, tanto do ponto de vista doutrinário quanto jurisprudencial, né? Existe uma decisão, um paradigma no STJ do ministro Benjamin, que ele coloca justamente uma questão que tu colocaste, Henderson, no início da tua fala, né? Quando trataste da questão dos vulneráveis, né? Dos grupos sociais vulneráveis. É um compromisso, acima de tudo, da sociedade. Né? Ou seja, é ali
que os valores da sociedade são identificados de forma mais forte, ou seja, na forma como trata os seus grupos sociais vulneráveis. Né? Ou seja, existe um compromisso do Estado, sim, do Estado, e aí seja, né, do Estado legislador, do Estado, né, executivo, do Estado judiciário, do sistema de justiça em fazer valer o que diz, né, a norma constitucional em relação à proteção desses grupos sociais vulneráveis. Né? Mas, ou seja, os valores da sociedade que estão em jogo, né, acima de tudo, quando a gente trata desses grupos sociais vulneráveis. Então, eu acho que aí sim a bioética tem vamos dizer assim, muitas luzes a jogar, né, nesse debate, né, desmistificar discursos ideológicos, né, que tenham, né, uma raiz autoritária, arbitrária. Eu acho que é muito importante. Sim, me parece que a sociedade ela está um tanto quanto sensível a escutar, vamos dizer assim, né, o lado da ciência, né, mas por óbvio, uma ciência amparada em parâmetros éticos, como tu bem colocaste, né. Eu acho que, enfim, para finalizar, né, a gente já vai também avançando aqui no tempo. Uma palavra, meu amigo, final tua, que lição, né, você acha que é possível de se tirar, né, do ponto de vista da bioética, do ponto de vista desse diálogo, né, direito, bioética, direitos fundamentais, bioética, que lição essa pandemia do coronavírus vai, né, pensando numa sociedade que pode sim, né, em cima de todas as dificuldades que estão sendo, né, vivenciadas, né, talvez em poucos momentos, por todo mundo ao mesmo tempo, praticamente, né, que lição se pode tirar né, em termos de um aprimoramento desse ambiente, desse contexto da bioética, da proteção jurídica. Meu amigo, uma reflexão final aí, para trazer um pouco também de esperança para a gente, né, o que se pode trazer de uma melhora em termos, né, sociais, aí, civilizacionais, desse cenário de crise sem precedentes, que a gente tem vivenciado, né, a civilização mundial como um todo, não só, né, nós brasileiros aqui. Meu amigo, uma palavra final eu diria que cada tempo, cada século vive o seu espírito. Um espírito cultural, né? Aquilo que Hegel diria do espírito absoluto do seu tempo. E o que eu queria deixar claro para todos que nos acompanham é que o século XX ele só terminou com 11 de setembro de 2001. Ali terminou o século XX. E o século XXI só começou no dia 30 de dezembro de 2019, quando a China anunciou para o mundo essa epidemia que depois se torna uma pandemia. Agora começou o século XXI. Tudo que não era digitalizável se tornou digital. Pode ver pelas empresas que antes falavam que tem uma grande dificuldade de digitalização, não dá para fazer home office. Todos nós estamos em home office. Então agora começou o século XXI. E o século XXI ele começa marcado por alguns valores, e esses valores a bioética tem algo a contribuir, mas não só. Então eu vou falar de alguns que a bioética contribui e de outros que outras áreas contribuem. O que a bioética consegue contribuir? A bioética consegue contribuir com alguns olhares sobre a vulnerabilidade e a solidariedade, que são bases das novas relações sociais, econômicas e jurídicas. Todos os nossos vínculos sociais, econômicos e jurídicos serão revisitados daqui em diante com base nesses dois valores. E, para além de tudo, se nós observarmos as relações sociais, as relações que já marcadamente são estabelecidas por solidariedade e vulnerabilidade, ou seja, o cuidado, são relações marcadas por um toque feminino. Isso demonstra que os movimentos feministas vão fazer uma grande conquista, de modo que o século XXI nasce com marcas que foram atribuídas por relações historicamente determinadas por ela. O cuidado, ele nasce através da relação feminina. Isso vai desde a maternidade até mesmo o marco civilizatório. Poucas pessoas conhecem, mas o marco civilizatório de quando é que surge a cultura humana, a sociedade humana, antropologicamente dizendo, pela história, é quando acharam o primeiro fêmur
remendado por, que nem hoje em dia, por uma calcificação. Porque a partir do momento que descobriu-se que um ser humano conseguiu sobreviver no estado de natureza selvagem, com o seu fêmur que foi fraturado por algum acidente, por algum animal, o que quer que seja que tenha acontecido com aquele ser humano, e ele teve a oportunidade de calcificar o seu fêmur e sobreviver, é porque um outro ser humano cuidou dele. E muito provavelmente o ser humano que cuidou dele tenha sido uma mulher. Então nós retomamos agora. Nós retomamos agora o sentimento de solidariedade e cuidado aos vulneráveis. O século XXI será marcado por isso. Talvez mais distantes fisicamente, mas certamente nós precisamos revisitar nossos valores de solidariedade e vulnerabilidade em todas as nossas relações, socioafetivas, econômicas e jurídicas. Acho que essa é a minha palavra final, minha reflexão final a todos que nos acompanham. Meu amigo, me arrepiei aqui, literalmente, cara. Que é isso aí, meu amigo. Que lição de vida, né? Enfim, né, retomando aí, que eu já disse no início, né, o brilhantismo, a inteligência do Henderson e a sensibilidade também são marcas aí, né, desse ilustre, né, e brilhante professor, aí, estudioso também. Isso é a generosidade da nossa amizade. Né? Fico mais uma vez extremamente grato, Henderson, né, externalizo aí, foi uma oportunidade única, né, da gente poder aprender contigo, né, num tema tão importante, tão relevante, não só nesse momento, mas acima de tudo nesse momento que a gente está vivenciando nos últimos tempos. Pessoal, faço aqui, por fim, né, um convite para também conhecerem, né, o projeto da especialização em Direito Constitucional do SEI, que tem a ênfase, né, em direitos fundamentais. Toda a concepção científica da pós foi feita pelo professor Ingo Sarlet, né, que é conhecido aí de todos como talvez um dos maiores nomes, né, do direito constitucional brasileiro, mas em especial, né, da teoria dos direitos fundamentais. Então, a gente tem, por vários meses, a gente trabalhou, eu trabalhei junto com ele, né, na coordenação dessa pós para, né, montar a estrutura, né, todo o conteúdo programático, é um timaço de professores, né, a gente está podendo demonstrar para vocês, o Henderson é um dos grandes nomes que abrilhantam, né, o corpo docente da pós, né, com a disciplina, como eu falei antes, de bioética e direitos fundamentais, né, onde muitos desses temas que a gente tratou hoje vão poder ser ainda muito mais aprofundados, né, também a disciplina de metodologia, são várias, na verdade, aulas que o Henderson vai ministrar, né, também na questão da metodologia, da pesquisa. Meus amigos, né, mais uma vez, então, muito obrigado, tá, pela participação de todos. Meu agradecimento especial, também em nome do professor Ingo, né, repito, em nome do Caio, ao Henderson. E é isso, meu amigo, um privilégio enorme aí, feliz para todos, né, foi uma satisfação aí, ansioso para a gente poder, em breve, aí, tomar uma cerveja aí, feita por ti, talvez, né, o nosso mestre. Claro. E é isso, meu amigo, tá? Satisfação. Meu caro, só deixa disponível na live, no histórico. Teve uma turma que está acompanhando aqui que não pegou o começo e acho que... A gente sempre faz isso, eu vou deixar, nossa, muita gente participou, foi muito legal. Vai ficar por 24 horas ali disponível, né? Eu já vou agora no encerramento me certificar disso. Henderson, um abraço aí, meu amigo. Tá? Obrigado, cuide-se, cuide das suas pequenas. Esperamos estar juntos em breve. Em breve, meu amigo, tá? Um abração, tudo de bom aí para ti, cara, tá? Para tua família, para todos aí que nos ouçam, né? Fiquem em casa, né? Se cuidem, que em breve aí tenho certeza que uma civilização aí mais feminina, como o Henderson falou, mais sensível, mais solidária, né? Preocupada, de fato, né? Acima de tudo, né? Os mais vulneráveis da nossa sociedade aí. E também com a natureza, né, Henderson? Não poderia deixar de falar. Com a natureza. Tem muito. Talvez um dia a gente faça uma live só para falar sobre coronavírus e a proteção ecológica aí. Também é um tema bonito aí para a gente discutir, meu amigo. Fico certamente. Aí, tá? Um abraço. Tudo de bom. Um abraço, gente. Tchau, tchau.